Imagine por um momento que você está prestes a embarcar na viagem dos seus sonhos, aquela que você planejou durante muito tempo. Só que uma coisa inesperada acabou acontecendo. Seu carro quebrou, ou uma despesa médica que acabou surgindo do nada, ou também uma situação de emergência financeira que acabou batendo na sua porta sem aviso prévio. E aí, o que você faz? Olá, investidores viajantes, meu nome é Alexandre Neto e hoje no nosso canal Dividendos e Destinos a gente vai falar sobre um dos pilares fundamentais do planejamento financeiro, que é a reserva de emergência. Se você está começando a sua jornada de investimento agora ou já é um investidor experiente, tem uma verdade universal que a gente não pode ignorar. Todos nós precisamos de uma reserva de emergência. É a primeira etapa, é o alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa segurança financeira e os nossos sonhos futuros. E nesse vídeo eu vou te guiar através de tudo que você precisa saber sobre reserva de emergência. O que é, o quanto você precisa guardar, como começar a construí-la hoje mesmo. E não importa se você é um iniciante total ou já é um investidor inexperiente. Garantir que você tenha essa segurança é essencial antes de dar o próximo passo em sua jornada financeira. E se você quer garantir que está preparado para qualquer imprevisto enquanto se planeja para o futuro, fique comigo. E não se esqueça, se você achar que esse vídeo é útil, dá um like, inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre finanças. O seu apoio é essencial para a gente continuar compartilhando conhecimento e experiências valiosas com você. E o que é uma reserva de emergência? De uma forma bem simples, reserva de emergência é um montante de dinheiro que você guarda e só usa em situações realmente urgentes. A gente não está falando de comprar aquele último modelo de smartphone ou aquela viagem que entrou na promoção de última hora. A gente está falando de verdadeiras emergências. É um problema de saúde, perda de um emprego ou qualquer outra situação inesperada que possa afetar sua estabilidade financeira. Pense na reserva de emergência como o seu plano B financeiro. Ela é garantia de que mesmo nos momentos mais turbulentos você vai ter um suporte financeiro para não se desesperar ou tomar decisões precipitadas. E você sabe o que é mais interessante? Ter uma reserva de emergência não é só uma questão de segurança, é também uma questão de paz de espírito. Sabendo que você tem esse recurso disponível vai te dar liberdade. Por exemplo, liberdade para planejar o futuro, ou seja, aquelas viagens dos sonhos, ou uma mudança de emprego, sem o medo constante de se der errado. Eu vou citar o meu exemplo aqui. Eu trabalhei durante 18 anos como concursado de um grande banco público. E em 2019 eu resolvi dar uma guinada na minha carreira. Deixei a estabilidade do emprego para empreender no mercado financeiro como sócio de um escritório de investimentos. E por isso eu fiz questão de formar uma reserva de emergência que cobrisse pelo menos 12 meses das minhas despesas. E olha, acredita, essa foi uma das melhores decisões que eu tomei. Poucos meses depois que eu comecei, em março de 2020, veio a pandemia. Aí o mercado ficou bastante volátil e essa reserva foi o que me permitiu dormir tranquilo. Então, resumindo, a reserva de emergência é seu fundo de segurança financeira. É destinado para cobrir gastos inesperados e urgentes, garantindo que você possa enfrentar os desafios da vida sem comprometer os seus planos de longo prazo ou sua qualidade de vida. O quanto guardar numa reserva de emergência? Então a gente chega numa das perguntas mais frequentes quando o assunto é reserva de emergência. O quanto que eu preciso guardar realmente? Aí a resposta é como muitas coisas na vida, depende. Se você é um servidor público, por exemplo, você tem uma maior estabilidade de emprego. Então, provavelmente uns 3 meses de despesas guardadas já são suficientes para sua reserva de emergência. Isso porque a sua chance de perder a fonte de renda é muito pequena. Agora, se você trabalha no setor privado, é registrado em carteira, a recomendação é pelo menos ter por volta de 6 meses as suas despesas cobertas pela sua reserva. Isso vai te dar um bom fôlego para lidar com o imprevisto sem entrar em pânico. Agora, se você é empreendedor como eu, a coisa muda de figura. A sugestão é você ter uma reserva de emergência que cubra até pelo menos 12 meses de suas despesas. É que a volatilidade e os riscos associados ao empreendedorismo acabam justificando essa precaução adicional. Mas vamos considerar aqui a média do brasileiro, então 6 vezes as despesas. Uma coisa a respeito de despesas. Para a base de cálculo delas, você deve considerar as despesas essenciais, aquelas que você realmente não pode viver sem. Então a gente fala aqui de moradia, alimentação, saúde, educação e transporte. Então essas são as despesas que mantêm você e sua família seguros e saudáveis. E o que deixar de fora? Aqui a gente pode considerar os gastos supérfluos. Jantares em restaurantes, compra de roupa, viagem, bar, lazer em geral. Essas coisas são importantes para a qualidade de vida, mas elas não são essenciais para a sobrevivência imediata nesse momento que você vai precisar da reserva. Agora a gente vai falar sobre a jornada da construção da reserva. Construir essa reserva não acontece da noite para o dia. É um processo, é uma jornada. Formar uma reserva de emergência equivalente a 6 meses de despesas mensais é um grande desafio. Vou citar aqui, por exemplo, imagine com uma renda de R$7.000, com uma capacidade de poupar R$1.000 por mês e R$5.000 de despesas essenciais. Você precisaria de uma reserva em torno de R$30.000. Esse valor poupado, sem considerar os rendimentos, você teria 2 anos e meio para formar essa reserva. E aí muitos de vocês podem estar se perguntando, como é que eu posso formar minha reserva de emergência sem abrir mão de investir em outras coisas, como o mercado de ações, por exemplo? E é um processo que vai
vai requerer disciplina e paciência. Tipo, pode ser que você está pensando assim que isso vai limitar a sua capacidade de investir em outras áreas, que tem um potencial de geração de retornos mais significativos a longo prazo. Mas vai assim, uma perspectiva que pode te ajudar. A construção da sua reserva não precisa ser um obstáculo dos seus investimentos. Na verdade, essa reserva ela pode ser feita de forma gradual à construção da sua carteira de investimentos. Vamos pensar num plano de ação. Em vez de você canalizar todo o seu recurso, todo o seu potencial de poupança para a reserva de emergência, você pode dividir esse montante. Exemplo, se você poupar R$1.000 por mês, destine R$700 para sua reserva de emergência e R$300 invista no produto que você quer, por exemplo, ações. E onde investir a reserva de emergência? É uma das dúvidas mais comuns quando a gente fala sobre a construção de uma reserva onde eu devo investir esse dinheiro? Para responder essa pergunta, a gente precisa falar sobre o tripé dos investimentos. O tripé dos investimentos representa a relação existente entre 3 fatores fundamentais dos investimentos: rentabilidade, segurança e liquidez. Um dos aspectos mais importantes é compreender que é praticamente impossível você conseguir um investimento com as 3 características, isto é, uma alternativa muito segura, com ótima liquidez e excelente rentabilidade. Nas suas escolhas, os investidores priorizam um ou no máximo 2 elementos em detrimento de outros. Citando um exemplo, você não pode investir sua reserva de emergência em ações. Ela tem uma rentabilidade, um potencial de rentabilidade maior e tem uma liquidez rápida. Ela fica disponível após a venda em 2 dias, mas não é um investimento seguro. Uma queda no mercado de ações, você pode ver o saldo da sua reserva de emergência cair. Quando a gente pensa numa reserva de emergência, todo o nosso foco tem que estar em segurança e liquidez. A segurança ela vai garantir que o dinheiro esteja lá quando você precisar, sem risco de perdas significativas. E a liquidez assegura que você possa acessar esse dinheiro rapidamente, sem ter que esperar perder o valor no processo. Isso significa que, para a reserva de emergência, a gente precisa abrir mão um pouco de rentabilidade em favor da segurança e liquidez. Mas onde exatamente a gente pode encontrar essas características? Eu vou citar aqui 3 opções, e uma delas é o Tesouro Selic. Imagina o Tesouro Selic como um empréstimo que você faz para o governo. Em troca, o governo promete pagar de volta com juros. Esses juros são atrelados à taxa Selic, que é a taxa básica da economia brasileira. É um dos investimentos mais seguros do país porque é garantido pelo governo federal. Além disso, a liquidez é uma grande vantagem. Isso significa que você pode resgatar o seu dinheiro no mesmo dia que pediu o resgate, desde que ele seja feito até as 13 horas. E você não perde os juros acumulados. E a previsibilidade também é um bônus. Como os rendimentos são atrelados à taxa Selic, você tem uma ideia clara de quanto seu dinheiro deve render. O Tesouro Selic incide imposto de renda sobre os rendimentos, conforme a tabela regressiva ao lado. Outra coisa, o Tesouro cobra uma taxa de custódia de 0,20% para o estoque que excedeu os R$10.000 investidos. Até R$10.000 é isento e a partir disso é cobrado. A outra opção é o CDB com liquidez diária e remuneração de 100% do CDI. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É como se você emprestasse seu dinheiro para um banco e, em troca, ele paga juros por isso. Quando a gente diz que um CDB tem liquidez diária a 100% do CDI, a gente está falando de 2 pontos. Você pode resgatar seu dinheiro a qualquer dia, sem esperar um prazo para isso. E outra, o rendimento desse empréstimo ele segue o CDI, que é uma taxa bem próxima da Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Um dos pilares do CDB é a segurança. Assim como o Tesouro, os CDBs são considerados investimentos seguros, especialmente aqueles emitidos por bancos de grande porte. Além disso, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até R$250.000 por CPF e por instituição financeira. E é claro, assim como o Tesouro, os CDBs são tributados pelo imposto de renda, com alíquotas regressivas conforme o prazo de investimento. Isso significa que, quanto mais tempo você deixar o seu CDB investido, menor será o imposto a pagar sobre os ganhos. E por fim tem os fundos DI com liquidez diária. Os fundos DI são uma categoria de fundos de investimento que aplicam maior parte do seu patrimônio em ativos financeiros que acompanham a variação do CDI. Um exemplo, títulos públicos federais. Tem aqueles também que investem em títulos privados, como os títulos bancários. Há uma taxa de juros que fica bem próxima da Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. A grande vantagem desses fundos é a liquidez diária. Permite que você resgate seu investimento a qualquer momento. Esses fundos devem ter uma taxa de administração baixíssima ou zero, porque senão os rendimentos acabam sendo inferiores à taxa do CDI. Ele também possui a incidência de imposto de renda regressiva sobre os rendimentos, só que com um porém, é o que chamamos de come-cotas. O come-cotas é uma forma de cobrança de imposto de renda antecipada que acontece em alguns fundos de investimento. Um exemplo é os fundos DI. Ao invés de você pagar o imposto de renda apenas quando resgata o seu investimento, o governo come uma parte das suas cotas, ou seja, dos seus investimentos, 2 vezes ao ano, em maio e novembro. Isso significa que mesmo sem fazer resgate, você acaba pagando imposto através de suas cotas que são comidas. É uma maneira do governo garantir o imposto sobre os rendimentos seja recolhido regularmente.
Vamos comparar aqui 3 opções de investimento para sua reserva de emergência: o Tesouro Selic, os fundos DI e CDB com liquidez diária. Para isso, a gente vai usar o simulador do Tesouro Direto, considerando um cenário que você já possui R$20 mil de reserva e não fará novos aportes pelo próximo ano. Estamos aqui agora no site do Tesouro e a gente vai fazer a comparação entre os investimentos. A gente vai simular mais opções. Vamos começar. Quais as opções eu desejo selecionar? Aqui o objetivo nossa reserva de emergência. Aqui ele já vai dar as opções disponíveis. Tesouro Selic 2027, Tesouro Selic 2029. A gente vai selecionar o Tesouro Selic 2029. Ele tem uma taxa prefixada um pouquinho maior aqui. Então ficamos com ele. Que tipo de simulação deseja fazer? Quanto quero investir hoje ou quanto quero resgatar no futuro? Então, o quanto eu quero investir hoje. O valor aqui desejado, a gente vai colocar os R$20 mil. Não vou colocar valor mensal. Ele já vai dar aqui a simulação. A gente precisa alterar alguns parâmetros, eles estão um pouquinho divergentes. Então, eu clico em alterar os parâmetros e vou alterá-los. Primeiramente, a expectativa da taxa Selic, de acordo com a análise da XP, é em torno de 10% ao ano. A rentabilidade do fundo DI, aqui a gente tem que colocar 100% do CDI. A taxa de administração do fundo DI é taxa zero. A data do resgate é para daqui a um ano. Rentabilidade do CDB, 100%. E aqui LCI e LCA é um outro produto de renda fixa, de emissão bancária também. LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito de agronegócio. Eles não vão entrar no nosso parâmetro aqui agora, nesse momento. Eu vou marcar zero. Aí no próximo vídeo eu explico sobre eles. Então aqui a gente aplica os novos parâmetros. Ele já vai dar aqui a pesquisa. Eu vou visualizar aqui por rentabilidade. Então a gente olha aqui, verifica que o Tesouro ganhou por uma margem muito pequena em relação ao CDB e em relação ao Fundo DI. Enquanto o Tesouro rendeu em um ano R$ 21.622,81, o CDB rendeu R$ 4,00 a menos. E um pouquinho a menos aqui veio o Fundo DI com R$ 21.611, mas é uma diferença bem pequena. A poupança acabou entrando aqui na comparação deles aqui, mas é bom para a gente ter um parâmetro. A rentabilidade dela, mesmo isenta de imposto de renda, ela vem muito abaixo dos demais. Entrando no detalhamento aqui, pode verificar que a rentabilidade do Tesouro em um ano foi de 8,17%, uma margem muito pequena em relação ao CDB, 8,15% e 8,11% do fundo DI. O fundo DI provavelmente deve ter sido impactado aí pelo que nós chamamos de come-cotas. E mais para trás a poupança, com 6,46% de rentabilidade. Então você pode ver que a poupança é um produto muito pouco rentável comparado às opções de reserva de emergência que nós temos no mercado hoje. Então, por uma margem muito pequena, uma diferença muito pequena aqui, Tesouro Selic acaba sendo, das três, a melhor opção para se investir como reserva de emergência. E aí, investidores, espero que tenham gostado dessa jornada explorando as melhores opções para sua reserva de emergência. Agora eu tenho um convite especial para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja esclarecendo dúvidas ou inspirando a olhar de uma forma diferente a sua reserva de emergência, eu te peço um favor, considere inscrever aqui no canal e, se puder, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu preparo com muito carinho e dedicação. Eu quero que estejamos sempre conectados, trocando ideia de como alcançar nossos objetivos financeiros de vida. E muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Juntos, vamos mais longe na construção de um futuro financeiro sólido e na realização de nossos sonhos. Até o nosso próximo encontro.